se você acordasse agora, exatamente onde está, no seu quarto, na sua casa, na sua cidade, e tudo estivesse aparentemente igual, mas algo estivesse profundamente errado? Não errado de forma evidente, não algo quebrado ou destruído, mas errado de um jeito silencioso, quase invisível, como se o mundo tivesse sido copiado e colado às pressas, com pequenos erros que só seu instinto consegue perceber. Imagine abrir os olhos, olhar para o teto, ouvir nada. Nenhum carro passando na rua, nenhum cachorro latindo ao longe, nenhum vizinho abrindo o portão, apenas um silêncio denso, pesado, como se o ar estivesse mais grosso. Você pega o celular, sem sinal, sem internet, sem notificações. Estranho, mas talvez seja apenas uma falha na operadora. Você se levanta, caminha até a janela e abre a cortina. O céu está cinza, não nublado, apenas cinza. Uma cor uniforme, opaca, imóvel. Você observa as árvores. As folhas não se mexem. Não há vento. Não há som. A rua está vazia. Não vazia como em um domingo de manhã. Vazia como se ninguém jamais tivesse existido ali. Algumas pessoas afirmam que já viveram exatamente isso. Eles não se conhecem. Não moram na mesma cidade. Não possuem ligação entre si, mas descrevem a mesma experiência. O mesmo silêncio. O mesmo céu cinza. A mesma sensação de que algo observa, mesmo quando não há ninguém por perto. Eles chamam esse lugar de Sete Além. O termo começou a aparecer em fóruns antigos da internet brasileira, em relatos anônimos que pareciam ficção, mas tinham um padrão perturbador. Pessoas dizendo ter acordado em uma versão alternativa da própria realidade. Uma cópia do mundo. Igual demais para ser sonho. Diferente demais para ser real. E havia sempre um detalhe em comum. Ninguém escolhia ir para lá. Simplesmente acontecia. A pessoa dormia em seu quarto normal e acordava em um mundo que parecia o mesmo, mas vazio, silencioso e deslocado. Um dos relatos mais compartilhados descreve um homem que acordou em uma terça-feira comum. Ele lembra de ter desligado o despertador, levantado da cama e ido até a cozinha. A casa estava exatamente como havia deixado na noite anterior. Copo na pia, luz do corredor acesa, porta entreaberta. Nada fora do lugar. Ele pegou o celular. Sem sinal. Estranhou, mas pensou que pudesse ser problema na rede. Foi até a janela e percebeu que a rua estava vazia demais. Nenhum carro estacionado. Nenhuma pessoa caminhando. Nenhum som. Ele abriu o portão e saiu. As casas vizinhas estavam abertas. Algumas com portas escancaradas. Uma televisão ligada em uma sala vazia. A imagem passava normalmente, mas sem som algum. Ele chamou pelo nome do vizinho. Nenhuma resposta. Caminhou mais algumas quadras. O cenário se repetia. Casas abertas. Objetos no lugar. Comida em cima da mesa. Mas nenhuma pessoa. O que mais o incomodava não era a ausência de gente. Era o silêncio. Um silêncio absoluto, sem eco, sem vento, sem ruído ambiente. Como se o mundo tivesse sido colocado em modo de espera. Ele descreve a sensação como estar dentro de um cenário, não dentro de um mundo vivo. As cores pareciam levemente dessaturadas. O céu permanecia cinza, imóvel, sem profundidade. Ele caminhou por horas, ou pelo menos parecia horas. Não havia como medir o tempo. O celular continuava sem funcionar. Relógios digitais marcavam horários diferentes. Alguns parados, outros piscando números desconexos. E então veio a sensação. Aquela sensação impossível de explicar. Como se estivesse sendo observado. Não por algo visível, mas por algo que sabia que ele não pertencia ali. Ele começou a andar mais rápido. Virava esquinas, mas as ruas pareciam repetir padrões. Certas fachadas eram estranhamente parecidas. Certas placas tinham as mesmas manchas. Ele não conseguia identificar se estava avançando ou apenas circulando dentro de um espaço limitado. O medo começou a crescer.
Não de algo que pudesse atacar, mas da ideia de que talvez nunca mais encontrasse o caminho de volta. Ele entrou em uma casa qualquer. Sentou no sofá. Tentou racionalizar. Talvez fosse um sonho. Talvez estivesse em estado de paralisia do sono. Talvez fosse um surto. Ele fechou os olhos com força. Quando abriu novamente, estava de volta ao seu quarto. O celular vibrava com notificações atrasadas. O som de carros invadia a rua. O mundo havia voltado. Mas algo dentro dele não estava mais igual. Outros relatos adicionam um elemento ainda mais perturbador. Nem sempre Sete Além está completamente vazio. Às vezes há pessoas, mas elas não são exatamente pessoas. Descrevem figuras humanas que caminham lentamente, que parecem executar rotinas básicas, mas com atraso, como atores esquecendo o roteiro. Algumas repetem frases simples, outras apenas observam. O que mais assusta é o olhar. Um olhar fixo demais, prolongado demais, como se estivessem tentando entender o que você é. E existe uma regra não escrita que aparece em diversos relatos. Não faça perguntas. Aqueles que perguntam onde estamos, ou que lugar é esse, costumam relatar que as figuras param, olham diretamente para eles e respondem algo semelhante a: "Você não deveria estar aqui." Após isso, o ambiente parece escurecer levemente. Não como se o sol se pusesse, mas como se a saturação diminuísse ainda mais. O ar fica pesado, e a sensação de perigo se torna concreta. Há quem diga que tentou correr. Mas correr para onde se tudo parece igual? Ruas repetidas, prédios sem identificação clara, nenhum ponto de referência confiável. E mesmo correndo, as figuras não precisam correr. Elas apenas continuam caminhando. E parecem sempre saber para onde você vai. Outro elemento recorrente é a distorção do tempo. Pessoas relatam ter passado o que pareceram dias em Sete Além e acordado minutos depois no mundo real. Outros dizem que viveram apenas alguns minutos lá, mas ao retornar descobriram que horas haviam se passado. Relógios não funcionam corretamente. Celulares descarregam instantaneamente ou travam. O tempo parece ser uma variável instável, como se aquele lugar não obedecesse às mesmas leis que conhecemos. Muitos dos que relatam a experiência dizem que estavam sob forte estresse emocional quando aconteceu. Outros mencionam episódios de paralisia do sono. Alguns falam sobre sonhos extremamente vívidos, lúcidos demais para serem considerados apenas sonhos. Mas quase todos insistem em um ponto: não parecia sonho. Em sonhos, mesmo os mais realistas, há sempre uma lógica quebrada, uma incoerência clara. Em Sete Além tudo faz sentido demais. O chão tem textura, o ar tem temperatura. A luz projeta sombras coerentes. É real demais. As teorias são inúmeras. Alguns acreditam que seja uma dimensão paralela que ocasionalmente se sobrepõe à nossa, uma falha entre camadas da realidade. Outros defendem que seja um fenômeno psicológico coletivo, uma construção mental que se replica através da sugestão. Há quem associa experiências fora do corpo, como se a consciência pudesse se deslocar para uma versão alternativa do mundo. Mas existe uma teoria ainda mais inquietante. E se Sete Além não for a cópia? E se for o original? E se o nosso mundo for apenas uma camada temporária, vibrando em frequência diferente, e às vezes, por falha, atravessamos para a estrutura base? Alguns relatos mencionam regras para sair. Encontrar um espelho e encarar o próprio reflexo até que o cenário se distorça. Deitar no chão e tentar dormir dentro daquele lugar. Ignorar completamente qualquer figura que apareça. Não demonstrar medo, porque o medo parece intensificar a permanência. Mas ninguém sabe ao certo se essas estratégias funcionam, ou se são apenas tentativas desesperadas de recuperar controle. Um dos relatos mais perturbadores descreve o momento em que as figuras perceberam que o narrador não era dali. Ele caminhava por uma rua vazia quando notou 3 pessoas paradas na esquina.
Elas não conversavam. Apenas estavam ali. Quando ele passou, todas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Não de forma brusca, mas sincronizada demais. Ele sentiu o estômago revirar. Continuou andando. Ao olhar para trás, elas ainda estavam ali, observando. Ele acelerou o passo. Entrou em uma casa aberta e fechou a porta. A casa estava mobiliada, mas havia algo estranho na disposição dos objetos. Fotos nas paredes sem rostos definidos. Relógios sem ponteiros. Ele olhou pela janela. As 3 figuras estavam agora do outro lado da rua. Paradas. Não batiam na porta. Não gritavam. Apenas observavam. E então ele percebeu que mais ao fundo, outras figuras surgiam. Lentamente. Uma a uma. Caminhando na direção da casa. Ele descreve que o pior não era a possibilidade de serem hostis. Era a certeza de que estavam analisando. Como cientistas observando um animal fora do habitat natural. Ele fechou os olhos e implorou para acordar. Quando abriu novamente, estava em seu quarto. Mas passou dias sentindo que, em algum lugar, algo ainda o observava. Existe um padrão curioso nos relatos. O céu cinza, sempre o mesmo. Não importa a cidade, não importa a época, não importa a pessoa. O céu é sempre descrito como uma camada uniforme, sem sol definido, sem nuvens móveis, sem estrelas. Um teto opaco, como se o mundo estivesse dentro de uma caixa. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se tantas pessoas que nunca se falaram descrevem o mesmo cenário, de onde vem essa coincidência? É imaginação coletiva? É influência cultural? Ou é memória compartilhada de um lugar que realmente existe? Há também quem diga que Sete Além não é um lugar fixo, mas um estado de transição. Um espaço entre o consciente e o inconsciente. Um corredor entre realidades. Talvez todos passemos por lá em algum momento, mas a maioria esquece. Talvez apenas alguns consigam lembrar. E talvez lembrar seja o verdadeiro risco. Porque se há algo constante nesses relatos é a sensação de que aquele lugar percebe quando você percebe. Como se a consciência fosse um farol. Enquanto você age como parte do cenário, nada acontece. Mas no momento em que questiona, no momento em que entende que algo está errado, o ambiente reage. As figuras se aproximam. O ar pesa. O silêncio se intensifica. Como se o próprio espaço tentasse corrigir um erro. E se for isso, um erro? Um bug na estrutura da realidade? Algo que acontece quando as camadas se desalinhavam? Cientificamente não há qualquer evidência concreta da existência de dimensões paralelas acessíveis dessa forma. Psicologicamente, há explicações plausíveis envolvendo dissociação, paralisia do sono, estados hipnagógicos, mas nenhuma explicação elimina completamente o desconforto gerado pela similaridade dos relatos. Talvez o mais assustador não seja a ideia de existir uma dimensão vazia e silenciosa. Talvez o mais assustador seja pensar que ela pode estar sempre ali, sobreposta, invisível. Como 2 estações de rádio ocupando o mesmo espaço, mas em frequências diferentes. E às vezes, por falha, por estresse, por algo que ainda não compreendemos, a sintonia muda. E se um dia você acordar e perceber que o silêncio está pesado demais? Que o céu está cinza demais? Que o mundo parece um cenário esperando atores que nunca chegam? Talvez seja apenas um sonho. Talvez seja apenas sua mente. Ou talvez você tenha atravessado. E se atravessar for fácil, voltar pode não ser. Então me diga, você já acordou com a sensação de que algo estava diferente? Já caminhou por uma rua familiar e sentiu que ela parecia uma réplica? Já teve a impressão de que estava fora do lugar, mesmo estando exatamente onde sempre esteve? Talvez tenha sido apenas cansaço, talvez estresse. Ou talvez, por alguns instantes, você tenha estado em Sete Além. E a pergunta que permanece não é se Sete Além existe. A pergunta é, se existe, por que algumas pessoas conseguem voltar? E talvez o mais inquietante em tudo isso não seja a possibilidade de existir uma dimensão paralela,
Não seja o céu cinza, não seja o silêncio absoluto, não sejam as figuras que observam. Talvez o mais perturbador seja a ideia de que Sete Além não está longe, não está escondida, não está em outro universo inalcançável. Talvez esteja exatamente aqui, agora, sobreposta, como duas imagens ocupando o mesmo espaço. Você enxerga apenas uma delas, mas isso não significa que a outra não esteja ali. Quantas vezes você já acordou no meio da madrugada e sentiu que o quarto parecia diferente, que o ar estava mais pesado, que o silêncio estava alto demais? Quantas vezes você olhou para o céu em um dia nublado e por um segundo teve a estranha impressão de que ele parecia artificial, como um teto, como um cenário? E se por um instante você já tiver atravessado? E se aquela sensação de déjà vu não for memória, mas lembrança? Alguns dizem que Sete Além só aparece para quem está vulnerável. Outros acreditam que ela testa limites. E há quem defenda que ela está sempre tentando corrigir falhas. Por quê? Se esse lugar existe, ele sabe quando alguém não pertence ali. E se um dia você acordar e perceber que o mundo está silencioso demais, não entre em pânico imediatamente. Observe, respire e principalmente não faça perguntas, porque se alguém responder, talvez seja tarde demais. E agora eu deixo uma pergunta para você. Se amanhã você acordasse e tudo estivesse igual, mas vazio, você sairia para procurar respostas ou ficaria dentro de casa esperando acordar de novo? Escreva aqui nos comentários se você acredita que Sete Além é apenas uma lenda da internet ou um erro na realidade. E me diga também se você já viveu algo parecido. Eu quero ler cada relato. Se você gosta de mergulhar em mistérios que desafiam a lógica, realidades distorcidas e histórias que ficam na sua mente mesmo depois que o vídeo termina, inscreva-se agora no canal, porque aqui, no News Web Doc, nós não contamos apenas histórias, nós atravessamos elas. Ative as notificações para não perder os próximos episódios, porque o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador. E se este vídeo te causou qualquer desconforto, qualquer arrepio, qualquer dúvida, compartilhe com alguém que também gosta de questionar a realidade, porque talvez essa seja a única forma de descobrir quem mais já esteve em Sete Além. Nesta noite, cuidado ao fechar os olhos.